Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos voltar a falar sobre PC para arquitetos, tá? Porque comecei a receber algumas mensagens aí que o pessoal estava dizendo que o vídeo estava meio desatualizado, algumas peças já tinham mudado ou saído de estoque e coisas assim. Então senti a necessidade de regravar um vídeo para você, prezado arquiteto, tanto para você que está começando o mundo da arquitetura, quanto você que já está um pouquinho mais avançado. O super, ultra, mega avançadão não vou falar nesse vídeo, já é caso de consultoria, tá? Mas a gente vai estar falando aí basicamente de uma faixa de preço de computador de 4 a 5 mil até uns 8 mil. É basicamente isso, né? 4 a 5, pessoal que está começando, e 7, 8 mil aí para o pessoal que está um pouquinho mais avançado. As diferenças na realidade elas são pequenas, então fica uma faixa interessante. Eu vou explicar para vocês tudo nesse vídeo sobre quais peças vocês podem mudar de um para o outro, e eu vou priorizar a seguinte questão nesses computadores para vocês que é trabalho, tempo é dinheiro. Então é basicamente isso daí, né? O computador é uma fonte de renda, não é para brincadeira. O que eu quero priorizar para vocês? Eu quero fazer o computador de entrada de uma forma que você precise trocar só uma ou duas peças no máximo e a base inteira se mantém. E o computador mais avançado, vamos manter basicamente do jeito que está. Porque assim, a ideia é comece com o básico, troque duas peças e já sente no avançado. Então é mais ou menos isso, tá? Essa pegada que eu quero trazer para vocês, para ficar uma coisa bem simples e um investimento assim, bem inteligente para vocês, tá? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os seus colegas arquitetos aí que querem esse tipo de informação, né? Porque PC para trabalhar mesmo tem que ser desktop, né? Notebook é bom, a mobilidade, mas não supera ainda um bom desktop, não tem muito o que fazer. Lembrando que o link para compra de todas essas peças eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar o link tanto do computador, a sugestão desse de entrada, que já é muito bom, e também do um pouco mais avançado. Então vão ter dois links ali com as duas configurações diferentes. Encaixe aí o que for melhor no seu orçamento, mas a explicação vai estar toda por aqui, tá? Bem, vamos lá. Eu quero trazer para vocês as seguintes informações. Programas de arquitetura. O que eles priorizam? Eles consomem bastante recurso do PC, consomem processador, consomem memória RAM, consomem placa de vídeo NVIDIA de um modo geral, né? Mais fácil acesso para todos nós mortais, né? Então assim, qual que seria o primeiro passo para você que quer montar aquele PC mais barato, economizando, para depois ter que trocar pouquíssimas coisas, duas peças no máximo, se precisar, para você ter um desempenho excelente? Vamos começar falando sobre o processador Ryzen 5700G. Por quê? Ele já tem uma placa gráfica integrada excelente, né? O processador, porque ele tem o final G aqui, integrada, mas o grande charme deste cara aqui é o fato dele ter 8 núcleos com 16 threads. Para o pessoal aí que já acompanha, essa caneta tá péssima, vou trocar. Para vocês aí que já estão acompanhando há algum tempo esse cenário dos computadores, saiba que isso aqui é basicamente a contagem de núcleos de Core i9 de algumas gerações atrás. Então assim, é um processador bem potente também, bem competente. Ele é mais forte, por exemplo, que o Ryzen 3700X. Esse é um exemplo perfeito, 3800X, né, por conta da arquitetura dele, já te entregando uma placa integrada muito boa. Então a prioridade seria um processador com 8 núcleos, 16 threads, para que vocês comecem por ali já da melhor maneira possível. O que significa? Por mais que o computador seja este aqui como o mais barato, ele vai ser excelente mesmo assim, tá? Então essa é a ideia, um investimento um pouquinho maior, mas vai ser excelente mesmo assim. Placa-mãe, vou passar para vocês uma Super Suficiente B450 de qualidade, tá super barato, não sei o que aconteceu, o preço está baixando muito, né? Então a placa-mãe não é um problema. Lembrando que a que eu vou recomendar para vocês, vocês podem saltar no futuro para até um 5800X 3D, que seria assim o supra-sumo aí para o pessoal que quer ir até um certo nível. Tem coisa acima disso? Claro que tem, mas aí o preço já... o custo fica muito elevado, né? Mas de um modo geral eu vou passar para vocês 3 opções de processadores e vou explicar o motivo de todas, tá? Memória RAM. É sabido que controlador de memória do processador pode acontecer de não tolerar muito bem 4 memórias. Geralmente o pessoal gosta de colocar 4 memórias de 8 GB rodando a 3200 MHz, né? E às vezes simplesmente não funciona. Às vezes o controlador de memória não aguenta, não funciona mesmo. Pode acontecer. Como isso é uma loteria e eu não quero que ninguém tenha problema, eu não vou passar 4 vezes 8. Vocês precisam de 32 GB, mas eu vou recomendar para vocês duas memórias de 16 GB de qualidade, marca conhecida, para que não tenha nenhuma incompatibilidade e nenhum problema num futuro
olha, na verdade não vai ter problema enquanto o computador estiver vivo, tá? Essa escolha de memória é muito importante. Eu sei que talvez alguns aí possam ter feito já pesquisas de memórias RAM mais baratas, de marcas desconhecidas, o pessoal às vezes traz da China, eu sei que tudo é chinês, mas diga assim, vocês entenderam, tá? Existem as marcas tradicionais, existem as marcas chinesas, assim por dizer. E como computador para trabalho, você não pode correr esse risco. Como vai usar muita memória RAM, já vou recomendar a melhor possível. SSD. Vamos conversar sobre SSD. No caso de vocês, dá para investir em um SSD custo-benefício. Eu vou recomendar para vocês um SSD M2, né, que já é mais moderninho, é um NVMe, ou seja, ele é ultra rápido, bem mais rápido que o SATA, de 1 TB, para que você não se preocupe mais com isso em um futuro bem distante aí, tá? Não se preocupe com isso mais durante um bom tempo. Então nós já temos aqui a seguinte base. Nós temos um 5700G, um AB450 que suporta até basicamente o melhor processador M4 para este caso e no futuro, por conta do seu cache L3, até aí tudo bem. 32 de RAM, já temos SSD. Vamos falar sobre fonte de alimentação. E aí eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. Fala-se em fonte, devemos pensar no processador e placa de vídeo usada. Nesse caso, vocês começam sem placa de vídeo nessa configuração. Mas no futuro, um dos upgrades daqueles dois que eu mencionei seria a placa de vídeo. Então é ideal que você coloque aqui depois uma placa de vídeo. Só que isso a gente está bem calçado, nós estamos bem calçados. Por quê? O que é ideal para vocês são placas de vídeo NVIDIA. Então quanto mais forte a placa de vídeo, mais desempenho vocês têm nos programas. Mas de um modo geral, uma placa de vídeo que atende muito bem, 3060, atende vocês muito bem, 3060, 12 GB aqui de memória RAM. Tem versões com 8, mas para vocês não é uma boa pedida, tá? Então 3060, 12 GB de RAM. Para essa combinação, ó, 5700 com 3060. Ou então 3060 com 5800X 3D. Ou então 3060 com o 5700X, que seria outra opção que eu vou passar de controle para vocês. Porque na realidade a base sempre será a mesma. A única coisa que eu vou passar para vocês no computador um pouco mais potente seria a escolha entre 5700X ou esse aqui que é muito mais caro, né? Mas o computador mais avançado seria já o 5700X com a 3060. Aqui eu estou sugerindo upgrades enquanto eu falo da fonte de alimentação. Voltando a falar de fonte, não precisa de mais do que uma fonte de 550 watts de qualidade. Ela vai entregar toda essa potência que qualquer combinação dessa precisar com sobra de potência. Então não precisa se preocupar. Vou recomendar também uma de qualidade aqui para vocês. Depois, parte de gabinete e arrefecimento. Não tem como eu indicar uma coisa aqui sem pensar que pode ter gente de todo o Brasil aqui nos assistindo. Ou seja, tem gente que de repente mora no sul, temperatura ambiente 20 graus, legal. Tem gente que pode de repente morar na parte mais norte, nordeste do país, ambiente às vezes 30, 35 graus dentro de um quarto. Então tem que pensar nisso daí, tá? Mesmo assim, mesmo que você more no sul e seja mais gelado, investe já num bom arrefecimento. É bom, confie em mim. A gente não sabe o que pode acontecer. De repente você é aquela pessoa que acaba negligenciando um pouquinho a manutenção do seu computador, manutenção e limpeza, que tem que ser feita no máximo, né? O máximo de prazo até ser feita a cada 6 meses, uma limpezinha ali, coisa ali. Então assim, já investe no bom arrefecimento. Se você negligenciar isso, o computador não vai estragar, não vai dar defeito tão cedo, tá? Então tem esse ponto também. Vou passar para vocês um bom gabinete que já tem as suas ventoinhas aqui, ventoinhas boas, um gabinete bem ventilado, um gabinete que vocês possam colocar o water cooler que eu vou sugerir instalado aqui no topo dele sem problemas, sem pegar aqui na questão das memórias, que alguns gabinetes mais baratos e ruins eles pegam, né? A gente tem um fluxo de ar ruim, tá? Então eu vou recomendar para vocês um bom gabinete, tá? E também um bom water cooler, para que vocês não tenham problema com arrefecimento, até porque enquanto vocês estiverem trabalhando, quem vai ser estressado junto com a placa de vídeo é o processador. Então a gente precisa aí ter um bom arrefecimento. É claro que o estresse de trabalho que vocês vão colocar na placa de vídeo, ele é menor do que seria se você fosse jogar, mas não importa, né? A gente tem que considerar qualquer tipo de uso que você venha fazer nesse computador, né? Então é basicamente isso. Essa seria a base do PC mais barato. A sugestão de upgrade é essa. E o PC mais caro ou você decide pelo 5700 ou 5800X 3D. O restante inteiro, placa-mãe, gabinete, water cooler, memória, SSD, fonte, eu já vou escolher bem pensado para que vocês tenham essas três, conforme eu falei, ó, 3 opções de processadores. Ó, 5700G, 5700X, 5800X 3D, ok? Então assim, o que eu digo com isso? O 5800X 3D ele é muito mais quente do que esses dois caras aqui.
Então precisa de um bom gabinete, um bom water cooler que eu já vou deixar recomendado para que vocês não tenham esse problema com temperatura aí, tá? Agora, além disso, o que daria para ser feito de diferente dessa questão mais fácil que eu já sugeri? Conforme eu falei no início do vídeo, quanto mais forte a placa de vídeo, mais desempenho. Porém, contudo, todavia, recomendo que vocês comecem com essa, trabalhem durante um tempo. Entendam ali o quanto de tempo você demora num projeto para entregar um trabalho. Se o tempo, depois de tudo isso daqui, se o tempo ainda for um problema para você, aí a única coisa que você vai precisar trocar é a placa de vídeo. Então percebe que eu entrego para vocês a base perfeita, para 3 opções excelentes, de faixas de preço diferentes, e ainda comenta essa questão da placa de vídeo. No futuro, com essa mesma base e fonte, vocês podem colocar até uma RTX 4070. Aí o trabalho de vocês vai acelerar nervosamente. Isso com qualquer um desses 3 processadores, mantendo essa fonte, mantendo placa-mãe, mantendo tudo, tá? Aí sim. Então eu vou deixar tudo isso bem explicadinho, bem justificadinho, para que vocês possam então estar fazendo a compra de vocês e adquirindo um PC bem direcionado para o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para os seus amigos aí que precisam dessas informações. Lembrando, né, depois de montar esse computador, adquira a sua licença do Kaspersky Antivírus. Nós somos parceiros deles, tem um link para compra na descrição, o cupom de desconto é violentíssimo e é importante também porque computador de trabalho não pode ter nenhum tipo de risco, né, com a segurança digital, que é o que mais está pegando hoje em dia. Tá bem perigoso isso daí, então compre o seu antivírus também. Grande abraço e até uma próxima!